Lançado originalmente em 1938, O Homem que Calculava é um romance voltado para jovens leitores em torno do tema da matemática. Foi escrito por Malba-Tahan, pseudônimo do professor Júlio César de Melo e Souza, aficionado pela mitologia oriental e que buscou nela formas lúdicas de compartilhar ensinamentos matemáticos. O livro narra a história de Beremis Samir, o homem que calculava, camponês persa que se revela um prodígio no campo da matemática. A trama começa em seu encontro fortuito com o narrador, Hank Tademaia, e prossegue apresentando as peripécias e as dificuldades impostas a Beremis quando decide seguir com o narrador para Bagdá. Com linguagem acessível aos alunos, a obra consegue seduzir com seus enredos e seus desafios matemáticos, mostrando como a matemática faz parte de nossa vida e ressaltando como o pensamento lógico pode ser divertido. Pode-se falar que é um romance cujo eixo temático, a matemática, é abordada em uma perspectiva étnica a partir de suas configurações na cultura árabe. O Homem que Calculava dialoga tanto com o universo matemático árabe quanto com outros aspectos dessa civilização, como a religiosidade e as formas específicas de narração de histórias. A obra de Malba-Tahan investe na pluralidade de concepções sobre o sagrado e na crença em uma convivência tolerante e pacífica entre pessoas de divisões religiosas diferentes. Na primeira metade do século XX, o autor já pregava essa relação de respeito. Em relação às formas específicas de narração concernentes à cultura árabe, vale destacar a forte influência da literatura e do folclore árabes nesse livro, especialmente os contos de As Mil e Uma Noites. Neste, as narrativas são alinhavadas pela narradora Sherazade, como recurso para conquistar o sultão. Em Um Homem que Calculava, a conexão é feita pelo narrador, que conta sua viagem com o protagonista rumo a Bagdá, costurando os vários episódios que se sucedem de modo a compor a unidade do livro. Entretanto, essas histórias não alcançam um fim, mas em seu clímax abrem-se para as posteriores. Pode-se mesmo afirmar que os limites entre as histórias episódicas são propositalmente organizados de maneira a dispor os contos em cadeia, como é típico da tradição literária oriental. Outros elementos típicos dessa tradição, recuperados pela escrita literária de Malba-Tahan, são a predileção pelos diálogos, o emprego de orações curtas, os paralelismos, a inserção de provérbios e conselhos e os jogos de desafio lógico. Malba-Tahan consegue com grande habilidade criar um texto culturalmente rico, literariamente bem construído, instigante e prazeroso, em torno do universo da matemática. O cenário medieval árabe seduz com seu exotismo e desafia o jovem leitor com uma série de enigmas decifrados pelo personagem do Homem que Calculava. Criador do pseudônimo Malba-Tahan, Júlio César de Melo e Souza nasceu em 1895 e morreu em 1974. Quando menino, estudou no Colégio Militar do Rio de Janeiro e no Colégio Pedro II. Apesar de ter sido mau aluno na matéria, formou-se como professor de matemática e engenheiro. Leitor apaixonado na infância, transformou-se em um escritor incansável, com mais de 110 livros publicados nas áreas de matemática e ficção. Júlio inventou toda a história de vida de Malba-Tahan, pois queria que as pessoas acreditassem em sua autenticidade. Para tanto, estudou e pesquisou durante anos sobre a língua e a cultura árabes. Assim, Malba-Tahan teria nascido em 6 de maio de 1885 em Musalit, na Península Arábica, próxima à cidade de Meca, sagrada para os muçulmanos, e morrido em 1921. O Homem que Calculava reflete sobre diversidade religiosa e a tolerância para com o diferente. Faz um rico convite a que se conheça a cultura árabe. Também trata a matemática como diversão, como caminho para o desenvolvimento do raciocínio lógico. Caro professor, O Homem que Calculava oferece muitas possibilidades de preparação dos alunos para a leitura. A obra dialoga com contextos culturais, religiosos e sociais plurais. Pela via da ficção, as histórias do livro são elementos potentes para instigar o aluno à reflexão sobre o respeito à alteridade e à valorização de tradições artísticas milenares.
O romance é um convite a que se descubra a civilização árabe e sua extraordinária contribuição para a ciência e a matemática, como hoje conhecidas. Os alunos podem ser desafiados a encontrar influências da cultura árabe na língua portuguesa. O envolvimento de Mal-Batarran com a religião muçulmana pode servir de gancho para que os estudantes conheçam um pouco dessa fé. Caro professor, é muito importante investir nos desdobramentos da leitura, nas chaves que podem ampliar a relação do jovem com os livros e seu universo. Sugerimos, de início, a reunião da turma para um debate sobre a obra. Explore as principais questões da narrativa, a sua estrutura, por exemplo, em comparação à do livro das Mil e Uma Noites, o modo como as personagens são construídas, a figuração do tempo e do espaço, a representação da cultura árabe, de seus costumes, da religião islâmica, das palavras e expressões em árabe que aparecem na narrativa. Depois, como forma de dar continuidade às reflexões estabelecidas no momento da leitura, os alunos poderiam discorrer sobre como o livro impactou a visão deles sobre o mundo árabe. Cabe também organizar um mural que exiba as principais contribuições da civilização árabe nas áreas de literatura, arquitetura, ciências e matemática. A leitura de O Homem que Calculava é um instrumento potente para o trabalho interdisciplinar, uma vez que a ideia em si do conhecimento como a trama de saberes múltiplos que se entrelaçam está no próprio cerne da obra. Assim, abre-se ao trabalho interdisciplinar não apenas com a área da matemática, obviamente, mas também com as áreas de educação física, história, música e geografia. Seria rico para o estudante pesquisar sobre a civilização e a cultura árabes, a organização de um sarau em torno dos temas do livro, com apresentações de poemas, esquetes, danças, músicas e uma gincana de desafios matemáticos.